Vocês viram, gente, aquele caso daquele menino que acertou os números da Mega Sena e a mãe não fez o jogo? No vídeo de hoje eu vou analisar aqui com vocês o que foi que pode ter acontecido segundo os ensinamentos da lei da atração aí para eles não terem faturado o prêmio. Bom, você deve ter ouvido falar dessa história porque repercutiu bastante aí na mídia, nas redes sociais, então é provável que você já tenha visto. Mas caso você não tenha visto, fica tranquilo que eu vou explicar aqui o que aconteceu. Então primeiro eu vou contar para vocês, vou explicar o que aconteceu e depois eu vou explicar aqui nos termos da lei da atração, né, segundo os ensinamentos que a gente aprende aqui no canal, o que pode ter acontecido com essa mãe e com esse garoto. Então, primeiro, o que aconteceu? Esse menino, ele quebrou a tela do celular dele e ele queria consertar a tela para ele ter um celular bom ali que ele pudesse usar. Só que a mãe dele não tinha dinheiro para consertar, então ele viu ali como uma única solução para ele consertar a tela, para ele ou ter um celular novo, ou consertar a tela, ele ganhar na loteria. E aí ele pegou, começou a fazer uns joguinhos ali, a mãe dele ensinou para ele como que fazia. E não é que o menino acertou os números, gente. Ele fez ali os joguinhos dele, em um ele fez a quadra e no outro ele acertou todos os números. Ele ganharia o prêmio principal. E a mãe dele tinha sonhado que ganhava na loteria, né? E ela fez alguns jogos ali, né, na Mega Sena da virada. Ela fez alguns jogos, ela chegou a fazer, mas ela não fez os jogos do menino, né? Imagino eu ali que não sei se ela não tinha dinheiro para fazer todos os jogos e acabou escolhendo os dela porque ela tinha sonhado, ou se ela simplesmente pensou, sei lá, uma criança, né, não vou dar bola, e acabou não fazendo o jogo. Mas o menino, ele tinha muita certeza que ele ia ganhar. Ele falava, a gente vai ficar rico, mãe, a gente vai ganhar na loteria. Ele tinha tanta certeza que ele acertou os números. Só que quem não tinha tanta certeza assim era a mãe dele, né? Quem duvidou foi a mãe dele. Então, vamos entender um pouquinho aqui com as palavras deles, o que eles disseram sobre isso? Há uns 3 dias atrás eu tive um sonho, que eu ganhava um bilhete, que era o premiado, e eu chorava muito com o bilhete na mão. E eu falava a todo mundo que tinha ganhado. Só que aí eu nem prestei atenção. Aí eu já tinha feito 2 jogos, aí fui trabalhar, e meu tio deu uns papéis para ele, ficar marcando. Aí ele marcou vários números repetitivos. Aí quando eu cheguei do trabalho, ele disse, mãe, faça meu jogo. Aí eu disse, Pedro, os números que você fez foi muito repetitivo, tem que ser números misturados. Esse daí você não vai ganhar. Aí ele disse, pois tá bom. Aí pegou mais papéis, entrou no quarto e começou a rabiscar de novo. Aí eu terminei de almoçar, aí eu disse, vamos para casa, que eu estava lá em mãe. Aí ele disse, faça agora meu jogo. Aqui. Aí ele me entregou mais 2 papéis. Aí eu disse, Pedro Henrique, vamos para casa, eu já fiz esse jogo, vamos. Aí ele passou a tarde insistindo, mãe, eu vou ficar rico, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ficar rico. E eu quero muito ajeitar meu celular. Eu disse, tá bom, meu filho, você vai ficar. Para ele parar, né? Aí peguei os papéis dele, voltei para casa normal. Aí ele ficou a tarde todinha. Eu vou ficar rico, você jogou mesmo, né? Eu disse, joguei, Pedro. Isso foi no sábado. Sábado. Aí eu almocei, dormi, quando eu acordei, aí já eram as 5 e pouco. Aí eu disse, vou já entrar no aplicativo, ver se eu consigo fazer. Aí entrei no aplicativo e já não dava mais tempo. Aí ele pegou e ainda ficou insistindo, você jogou mesmo, né, mãe? Aí ele parado, disse, joguei, Pedro. Nunca imaginei que uma criança de 10 anos ia ficar milionário, né? Aí, quando a gente foi de noite lá para a mãe, que eu fui conferir meus 2 jogos, e aí, quando eu conferi o meu, que eu vi que eu não tinha ganhado, ele disse, agora confira o meu, mas vem ele com os papéis. Quando eu conferi, realmente, muitos papéis ele não tinha ganhado, mas os últimos 2 que ele me entregou, um ele fez a quadra, e o outro ele acertou todos os 6. Aí, Mas infelizmente não tinha feito. nunca imaginei que ia ser o premiado, né? Bom, a gente fica até meio triste, né, por eles, lamentamos por eles não terem ganho essa bolada, que cada ganhador ganhou mais de 108 milhões, né, então estariam milionários, mas também nada é por acaso, né, e eu vou explicar também um pouquinho mais para vocês sobre isso daqui a pouquinho, em termos energéticos, vibracionais, porque que isso pode ter acontecido. E no fim das contas, o menino conseguiu aquilo que ele mais queria, que era ter um celular que ele pudesse usar ali, né? Porque um cara de São Paulo ouviu essa história dele, né? Se solidarizou e mandou um celular novinho para ele. Vamos ver como que foi isso?
Bom dia, pessoal. Eu quero agradecer a todos que estão ajudando o Pedro. Ele conseguiu, o rapaz de São Paulo, o Ricardo, dou um celular para ele. Ele está bastante feliz. Eu quero agradecer a todos também que estão doando, estão ajudando ele de qualquer outra forma. Que vai passar a tristeza, que a gente vai conseguir fazer novos jogos. Vamos, bola para frente, vai dar tudo certo. Novas oportunidades virão. Eu quero agradecer a todos que estão repostando e que seja feita a vontade de Deus. Muito bem, agora nós vamos falar com ele, Pedro Henrique, esse garoto iluminado e abençoado. Pedro, tô sabendo que você ganhou um presente especial. Você tinha me dito na reportagem anterior que você tinha jogado na Mega Sena porque o seu celular quebrou. E aí, você jogou por quê? Para ajeitar a tela do meu celular. E hoje, 4 de janeiro, depois de toda essa repercussão, você recebeu um presente. O que foi o presente? Um celular novo. Vamos ver esse celularzão? Olha aí, o celular que o Pedro Henrique ganhou do nosso amigo que viu a reportagem da TV Diário do Sertão lá da capital Bandeirantes, Ricardo Eidi Honda, 39 anos, ele professor de Química, fez a doação deste celular novo na caixa, celular novinho em folha. E ele já está aqui feliz, já está usando o celular, gostou? Gostei muito. Muito obrigado, Ricardo. Bom, então agora que a gente já sabe da história, né, o que aconteceu direitinho, vamos analisar aqui o que pode ter acontecido e quais as lições que a gente pode aprender com a história deles, né? A primeira coisa que a gente pode aprender é o seguinte: os números, eles não são tão importantes assim. Porque tem gente que vem aqui no canal e fala assim: Cris, como sonhar com os números da Mega Sena? Cris, como acertar os números? Como intuir os números? Sim, os números são importantes porque você vai precisar deles para jogar, mas eles não são o mais importante. Eles são apenas um detalhe, vamos dizer assim. Por quê? Porque não adianta nada você ter os números e você não jogar. E não foi só com ele que aconteceu isso, não, viu, gente? Acontece isso, talvez seja mais comum até do que a gente imagina, porque algumas inscritas aqui do canal já deixaram aqui nos comentários, já me contaram que acertaram os números e também que por algum motivo não jogaram. Até teve um comentário recente aqui no canal que eu procurei, mas eu não encontrei. Eu queria queria ler o comentário aqui para vocês, mas eu não separei na hora que eu vi e acabou passando. Depois eu perdi ele, né? Eu não encontrei para trazer. Mas enfim, era mais ou menos assim. A pessoa falava que ela sonhou com os números ou que ela intuiu os números. Se eu não me engano, foi sonho, tá? Ela sonhou com os números, foi lá e não jogou. E aí saiu os números que ela tinha marcado. E também já aconteceu também outras histórias aqui de outras pessoas, como eu falei para vocês. Então, por que acontece isso, né? Por que a pessoa intui os números e ela não joga? Porque no fundo ela não acredita. Porque se ela acreditasse 100% que aquilo ia sair, que aqueles números iam sair, ela teria feito o que fosse preciso. Ela ia pedir dinheiro emprestado, ia pedir para alguém fazer o jogo, ela ia fazer o que fosse preciso para conseguir fazer esse jogo, né? Se essa mãe acreditasse que ela era capaz de verdade, se ela acreditasse aí na intuição do menino, na certeza que ele tinha, ela teria jogado. Se ela acreditasse que ela ia ganhar, ou no caso dela, ou no caso de outras pessoas também, né? Se a pessoa acredita, ela vai fazer o jogo, ela vai dar um jeito. Então, no fundo, a pessoa não acredita que é possível. E se ela não acredita que é possível, então ela não atrai, né? Porque ela duvida. Ela não acredita que é possível para ela, ou que é provável para ela. Talvez ela tenha uma crença que é difícil, talvez ela tenha muitas crenças limitantes em relação a dinheiro. E outra coisa aqui é a questão da intuição também, né, gente? Porque às vezes a gente recebe uma intuição, seja de jogo, seja de formas de ganhar dinheiro. Intuição de todas as áreas da vida a gente recebe intuições, mas às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, né? Então é muito importante a gente aprender a ouvir a intuição e a seguir ela, porque quando a gente não segue, o preço que a gente paga pode ser muito alto. E aqui também, gente, é muito fácil a gente cair num lugar de julgamento, né, dessa mãe, mas será que você, no lugar dela, será que você ia dar ouvido ao seu filho de, sei lá, 13, imagino que ele deve ter uns 12, 13, 14 anos, o seu filho, um menino, um garoto, será que você ia realmente acreditar que o garoto
ia manifestar os prêmios da loteria, ela mesma disse isso. Ela falou, nunca imaginei, né, que um garoto pudesse acertar os números. Então, às vezes a gente julga, mas não cabe a nós julgar também, porque a gente não tem todas as informações, né? Então, a gente está fazendo essa análise aqui, não é nesse tom de julgamento, né? Por favor, entenda. É para a gente aprender com essa situação, para que a gente também não repita isso na nossa vida, porque essas coisas podem acontecer conosco também, né? Então, para que a gente já esteja mais afiado aí com a lei da atração e possa evitar aí que esse tipo de coisa aconteça. A outra coisa que a gente pode aprender com isso também é sobre a frequência. Quando você não está na frequência do seu desejo, ele não se manifesta. Porque tudo aquilo que acontece na sua vida é porque está na mesma frequência que você. Então, em termos financeiros, por exemplo, aqui, né? No caso dessa mãe, que estava passando por uma situação de escassez e se ela jogasse, ela ia passar para uma situação totalmente de abundância, de 100 milhões, né? Coisa de 100 milhões, ela ia passar a ser super abundante, sendo que provavelmente ela estava vibrando na escassez. Porque se ela estava na escassez, é porque ela estava vibrando na escassez. Lembra que eu falei, tudo que acontece na sua vida é porque está na mesma frequência que você. Então, se você não entra na frequência dos 100 milhões, você não vai jogar, vai acontecer alguma coisa, mesmo que ela acreditasse no menino, se ela não tivesse na frequência, o que ia acontecer? Ia acontecer alguma coisa que não ia deixar que ela jogasse, para impedir que ela jogasse, porque ela não estava na frequência correta. E qual que é a frequência correta? A frequência correta é a frequência da abundância. Quando você já se sente abundante, imagina você que você tem 100 milhões hoje. Como que você ia se sentir? Extremamente próspero, extremamente abundante. Então, a gente precisa vibrar nessa frequência na maior parte do tempo para que a gente possa entrar na frequência do desejo. E se a gente não consegue entrar na frequência do desejo, a gente não consegue manifestar. E aí você pode ter os números, mas aí vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que você não ganhe, assim como aconteceu com ela, tá? Então, às vezes a gente fica assim, ai, nossa, mas que coisa horrorosa, que tragédia. Não, é frequência, tá? Pode até ser lamentável, mas é uma questão de frequência. Eles podem também manifestar futuramente os números novamente, acertar os números novamente e de fato manifestar esse prêmio na vida deles. Tá aí disponível para todo mundo, né, gente? Seja para eles, seja para você, seja para nós, para todo mundo que quiser e que conseguir entrar nessa frequência da abundância, né? Ela pode vir aí de inúmeras formas. E a última coisa aqui que a gente pode entender dessa história é o seguinte: no fim das contas, o menino conseguiu o que ele queria, porque o desejo dele era o quê? O desejo dele era ter um celular que estivesse bom para que ele pudesse usar, né? Então, fosse um novo, fosse consertando a tela, é lógico que um novo é melhor ainda, né? Mas o que ele queria? Ele queria poder usar o celular dele, ponto. Só que aí, como a mãe dele estava sem dinheiro para isso, ele enxergou como a única possibilidade a loteria. Então, ele apostou todas as fichas dele nisso, porque ele enxergava aquilo como a única oportunidade. Só que aí, ele estava controlando o como. Lembra que eu falo para vocês que a gente não tem que controlar o como. O como é a parte do universo, como aquilo vai chegar até você. E olha, não duvide da capacidade do universo de ser irônico com a gente, porque olha como o universo foi irônico com essa família. Às vezes, a gente precisa dessa ironia para dar uma acordada, dar um chacoalhão, né? Parece que é o universo falando, olha o poder que tem dentro de você, né? E por que eu tô falando que isso é irônico? A gente pode entender essa situação de duas formas. Ou a gente pode entender como uma tragédia, né? No sentido de, nossa, coitados, eles não manifestaram um prêmio, a mãe não jogou, coitados deles. Ou a gente pode entender isso como um milagre, no sentido de, olha o que teve que acontecer para esse menino ganhar esse celular. Porque como que esse menino ia ganhar esse celular? Ele mora lá no interior da Paraíba, ele não enxergava nenhuma possibilidade ali de alguém dar um celular para ele. E olha o que o universo fez. Aconteceu toda essa história, a história foi para a mídia, repercutiu no Brasil inteiro. Acessou uma pessoa lá de São Paulo, que não conhecia ele, nunca tinha visto ele na vida, se solidarizou com o caso dessa família, comprou um celular novo
e mandou para ele. Então, visto dessa forma, parece um milagre, né? Aquilo que chamamos de milagre, mas que na verdade nada mais é do que a lei da atração em ação, a sincronicidade do universo para trazer aquele desejo até você. O como a gente não pode imaginar, mas no fim das contas, o desejo desse menino foi realizado. O desejo dele era ter o celular e isso ele conseguiu. E ele pode também conseguir o prêmio, né? Como eu já falei, se esse for o novo desejo dele da próxima vez, ele pode investir nisso, colocar atenção nisso e pode manifestar se ele quiser. Então é por isso também, gente, que a gente não pode querer controlar o como na nossa vida. A gente tem que confiar no universo. Pensa só no seu desejo, naquilo que você quer. Você quer o que? Abundância financeira? A loteria não é a única forma de você ter abundância financeira. Você pode ter abundância financeira de outras formas. Perceba como a gente complica as coisas às vezes, né? Tudo bem, ele é um garoto, né? Não vamos julgá-lo, falar que ele tá complicando. Até porque ele talvez não enxergue mesmo outras formas, porque era aquilo ali que tinha na vivência, na experiência dele. Foi aquilo ali que ele enxergou. E muitas vezes a gente também só enxerga um caminho, mas existem vários caminhos. Então, por isso que a gente tem que confiar no universo, para que ele vai trazer para a gente o desejo, um caminho de menor resistência. E por que eu falo que às vezes a gente quer complicar? Ele não precisa ganhar na loteria para ganhar um celular, percebe? Então, você aí na sua casa, pode ser que você às vezes esteja pensando que o seu desejo tem que acontecer de uma forma muito maior do que ela precisa acontecer, né? Por exemplo, você quer construir uma casa, então você imagina que é só ganhando na loteria que você vai construir uma casa? Existem outras formas de ter uma casa, de construir uma casa. Você quer um carro novo? Pode ser que você enxergue hoje como possibilidade. A única possibilidade é a loteria. E não é a única. Existem outras formas. Pode ser que você queira quitar dívidas. Pode ser que você queira viajar mais. E para você fazer todas essas coisas, não necessariamente você precisa ganhar na loteria. Não necessariamente você precisa ser multimilionário. É lógico que você pode, né, ter isso como meta também. Se a sua meta se você deseja vivenciar isso de ganhar na loteria, tá tudo tranquilo também. Mas você tem que entender, então, o que tá por trás daquilo. O que é, qual que é o seu desejo de fato. Foca no seu desejo, naquilo que vai te trazer realização de verdade, que aí o universo vai achar as formas aí que são perfeitas, mas que para o nosso ego parecem muito imperfeitas e vai trazer o seu desejo até você. Porque aquela história de Deus escreve certo por linhas tortas, né, que a gente fala, na verdade não é que ele escreve por linhas tortas, a gente que enxerga as linhas tortas, né, porque na verdade é o caminho natural do universo. Só que o nosso ego, que como quer controlar as coisas, imagina que vai ser de um jeito e nem sempre é daquele jeito. E deixa eu dar mais alguns recadinhos antes de você ir embora desse vídeo. Essas imagens que eu passei aqui para vocês, eu vou deixar o link das imagens originais aqui na descrição, caso você queira assistir aos vídeos completos. E também quero te convidar a se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo. Se você ficou até aqui é porque você gostou, então se inscreve para você receber mais conteúdos como esse. Também aperta o sininho para você ficar por dentro aí das novidades que eu sempre estou postando por aqui. Um abraço e eu vejo você no próximo vídeo.